Oi, meu nome é Ana Lisa, mas conhecido para Ana, e tenho algumas pessoas que conhecem para Lisa. Nesse exato momento, eu moro na Pawtucket, mas nasci e criei na Cabo Verde, na cidade de Praia. Gosto de frequentar uma igreja americana que chama Water Church, que está localizada na Attleboro. Me gosto de tudo, história de Bíblia, mas uma história que, que está perto do meu coração é a história de Abraão. Depois, mais para adiante, eu também entendo para mais aquela história, ela é tão marcante para mim. Gosto por contando um pouco de boa história. Para começar, me cria na praia Cabo Verde, bem de uma família tão humilde, que não tinha amor. Com minha mãe, com meu pai, tive aquele exemplo lá, e com meus irmãos, eu queria de estar à igreja, desde menino, desde sempre cedo, cria dentro da igreja, foi um jardim católico, então cria na meio das irmãs, um, na igreja fazia batizado, fazia primeira comunhão, fazia festa da palavra, festa da vida, e depois, mais para adiante, fazia crisma, e me era parte do grupo coral da igreja, me era parte de algo que estava acólito, sempre era parte do grupo de jovens, sempre foi incrível dentro da igreja. A Marinha Mãe sempre foi uma senhora de chofer, uma senhora que sempre ensinando aquele básico de Deus, aquele básico, mas não está vivo, é para nós, é para Deus. E sempre encorajando para a igreja todo domingo. E não só, é uma coisa que, desde menino, já tinha um amor para ele, pode falar para mim é coisa que me hoje na casa, é coisas que cria hoje a minha mãe está fazendo para a igreja e me também automaticamente cria aquele amor para a igreja, amor para servir próximos a servir na igreja. Vou querer falar um pouco mais sobre todos os tempos na Cabo Verde, antes de vir para a América. E tipo, na Cabo Verde, o sabe mais que não está criado, para a escola, para iniciar Domingos Ramos, era foi tempo, sabe, para mais de. Um, naquele tempo que eu tinha o telefone, sim, mas agora não tem. Eu queria estar conhecendo companheiro, eu queria estar à igreja, eu queria estar na comunidade, pode falar. Então, sempre foi um bom tempo para mim. Bem, marca quando eu tinha 16, 17 anos, quando eu terminei o liceu. Bem para a América, minha marca me só e postura, quando chegava ali no início, era me só. Então foi um difícil transição para uma de mim cria com família, apegado na minha mãe, na minha casa na Cabo Verde, que ele vira quem te levava na Cabo Verde. Então foi uma transição cozinha difícil para uma de marca acima não sabe. É uma cozinha diferente, vida de ali é diferente. Pessoas, tudo, trabalho, casa. Cada quem está a fazer suas próprias coisas, está atrás de suas próprias coisas. Então, logo que chega ali, a mim também foi diferente de que as tudo pessoas que também começam naquele, busca vida, escola, trabalho, aquele dia a dia que tem que fazer para o sustenta, para o continuar a criar. Então, naquela foi tão difícil para mim, para mim dizer, meus pais que estavam ali, minha mãe que estava ali, e como me era tão pegado na minha mãe, sempre vive com minha mãe todo o tempo, e estive na minha casa. Então, aquela foi uma coisa que mais para adiante acaba para impactante eu, para mim, dizer, começa a sentir, coisa que na América não está falando homesick, que é aquele, se não traduzir na crioulo, não está tipo, você sentir, você está doente de casa, você sentir saudade de casa, de maneira que vida ela. Então, que ela bem acaba para afetar no futuro. Então, com que ela começa a passar para tempos difíceis, para mãe cozer, para minha filha ali que estava acima na Cabo Verde, começa a fazer aquilo que tudo adolescente está fazendo. Então, começa a viver dia a dia, vai festa, dá para todo, fim de semana, bota sai, começa a estar na meios de
companhias que você deve estar, fazer coisas que você deve estar. Então, começa a fazer aquela rotina lá. Então, e mesmo assim, me ainda ali na Pataque, também acaba para encontrar uma comunidade, igreja católica, que em Tababa a igreja na final de semana, acaba para, por acaso, e conheci uma menina que já conhecia bem na Cabo Verde, para ele também era envolvido na Cabo Verde. Foi um trabalho que veio por um dia, e acaba para encontrar lá e falou, hey, você sabia ali ali na Pataque tinha uma comunidade crioulo, que é aquela igreja crioulo, em Santa Canta lá, e bem, então foi de lá também que acaba para conectar com a igreja ali na Rhode Island, estive bom tempo lá, lá mesmo também estou fazendo parte do grupo coral, grupo de jovens, então estou fazendo aquela. Mas chega tempo que às vezes não sentia uma cima que Deus estava longe de mim ou Deus que existia. Para mais dizer, ó, então naquele mundo ali, não tem que estar conviver com pessoas que acreditam em Deus, com pessoas que acreditam em Deus, pessoas que acreditam no oculto. Cada quem tem seu próprio ensinamento, então automaticamente que tem como que fica conflitos. Então a partir de que ela já começa a criar conflitos de, ok, não está bem uma igreja, não está servindo Deus, mas realmente nunca sabe quem que ele é. E então tá vivendo naquele vida lá, fim de semana, festa, da parodo, sexta, sábado, domingo, ele cedo, não estava para a igreja. Então, era coisa que é comum, é uma coisa que é comum na hoje na comunidade, para a coisa nunca tem aquele ensinamento de, realmente, de, e coisa que serve Deus, pode falar. Então, não está só vivendo nossa vida, não está fazendo as coisas que não tem que fazer e não está leva para nossa própria força. Então, aquele vida lá é como se amanhã sabe, na palavra de Deus está falando assim. E a hora que você construir uma coisa sem uma fundação, ela acaba para quebra. Aquele vida de festa, de paródia, baba igreja, só para marca, mãe para igreja, acaba para levar num lugar, para modo dizer. Acaba para profunda, cozinha na depressão, acaba para profunda, cozinha na ansiedade, e que é uma coisa que é normal na América, no meio de adolescentes, de jovens, é uma coisa normal, tudo alguém está sentindo, para modo dizer, não foi feito para não ter um criador, e tem certos sentimentos que não está sentindo que só está ser preenchido para Deus. Então, enquanto não cacha Deus, que é nosso Criador, que não cacha coisa que nós funciona, nós tudo não tá tendo problema com depressão, ansiedade, medo, tudo que é lá, tá fazer parte de uma coisa que não tá sofre com a mal de coisa que tá correndo, é só Deus. Mas naquele tempo eu nunca sabia. Então, para mal começa a ficar um cozinho depressivo, começa a baby, que é uma coisa que nunca tá fazendo na Cabo Verde, é uma coisa que nunca cria na casa, é uma coisa que nunca tem nenhum exemplo para fazer, hoje alguém está fazendo, tem que estar fazendo para a que é uma coisa normal. Não, mim cria numa casa, que as casas que você faz, que a casa durante cria com minha mãe, cria com minha pai, tive amor minha mãe, tive amor minha pai. É sempre bom exemplo, minha família sempre bom exemplo. Então eu quero uma coisa que mim cresce na casa, mas para mais ali na América, porque as coisas lá, para você ter acesso dele, é fácil. Então, sempre no teu recorde que ela começa a hora que você sai para a paródia, você começa a baby, você começa a baby uma cozinha, baby mais show, e depois você começa a bater aqui, que ela fica uma fonte que toda vez que você tem problema, gosta, você fica também outra baby. Então, aquela que já passava comigo. Então, toda vez que ainda tinha um probleminha, começa a baby mais show. Então, baby fica uma rotina normal na minha vida. Depois, começa a fumar, que é uma coisa também que nunca está fazendo. É uma coisa que é super normal na América, na meio da comunidade, não só crioulos, mas na meio da comunidade americana. Como é uma coisa que o povo tem acesso, ele pode fazer praticamente todo dia, toda hora. Então, fica a fazer isso lá. E tudo que é lá cada vez mais começa a levar cada vez mais para destruição. Então, me sempre perguntava o que se passa comigo, para mais que se sentir uma tristeza dentro de mim,
que tem como ser satisfeito. E depois uma coisa que também que não sofreu com o teu era medo. Sempre não sofreu com medo. Mas nunca tinha entendimento de onde tinha medo também. Nunca conseguia ficar só dentro de casa. Nunca conseguia estar no lugar para o tempo só. Então andava sempre atormentado para morrer. Não tinha medo de nunca saber cozer. Então tudo que ela acaba para junto, para ansiedade fica mais show. Onde quem fica sofre com ataque de ansiedade. Estava trabalhava, então tinha ataque de ansiedade. Então tinha que estar para casa, tinha que estar para o hospital, tinha que estar para emergência para morrer cozinha. Sentia assim que meu coração tá parava de volta. Então sentia assim que ia morrer. Era um médico que nunca sabia onde que se explicava. Que ainda tinha aquele pânico ataque. E mesmo assim, tinha uma comunidade de igreja que estava, mas ninguém nunca sabia mais a passar para aquelas coisas lá, para morrer cozinha. Então tinha uma coisa que não está hoje na sociedade de hoje, não está hoje a vida de social media, de Instagram. Então eu alguém está falando que lá, você vive vida direito. Para mais de mim, toda vez que está saindo, está passeando, está tirar foto, está apoiando, você está vivendo my best life, minha melhor vida. Mas no fundo, a hora que está chegando à minha casa, você está passando por uma ansiedade e depressão. Onde que estava trabalho, você passava ataque de ansiedade. E a hora que estava na casa, me só não passava por depressão, deprimido, triste, sem saber o porquê. Para a hora que estava triste. E me sabendo manter uma comunidade, ninguém que nota aquela na mim, ninguém que nota mas gastava aquele mês. Então, chegou um tempo que mesmo começa a ter uma vida paranoica para a hora cozer. Começa a estar naquele altura, gostava de levar horoscópio, tipo, da assim, a minha signo, anda a meu escorpião, então gostava de levar horoscópio, então te levava a minha vida só no horoscópio, toda semana então vai levar horoscópio, quer dizer que o horoscópio está falava, então fica até vive uma vida atormentada, para morrer se o horoscópio fosse aquela semana ali, vou ter uma boa semana, então te levava a minha vida mais para aquele lado lá, então mas isso falava, se aquela semana ali vou ter uma boa semana, então automaticamente não ficar deprimido, porque é uma coisa que não depende de tchau. Então tudo que ela começa a te levar a questionar, ok, para mais que não depende daquela coisa ali, se nós não tem que depender só de Deus, para mais se man família cria com aquele fundamento de Deus, não cria tava a igreja. E tudo que ela começa a trazer confusão na minha mente, tem que começa a ficar próprio meio doido, foi de falar. Tive uns tempos que encastava nem na minha, falava coisas que tem um cabimento. Começa a ficar uma pessoa fora de controle de mim. E o incrível que pareça que tinha pessoas que notam que ela para morrer cozer, para morrer na rua, sempre era uma fachada, sempre uma fachada. E de logo, na meio de tudo que as coisas lá, mita fuma, mita bebe, me dentro da minha casa, tá passa para tinha depressão, tinha ansiedade, tinha medo. E de lá começa a tá coisas começam a estar cada vez tá upgrade para morrer cozer, depressão esse um máquina for esse um poço tá torna cada vez mais fundo tem tio sintomas que também mas cada vez é também mais fundo para mais dizer tá levou a face de tudo alguém então começa a fazer que ela também tio tá afasta de pessoas e o que leva a ninguém que sabe de dizer que já passava para ela então para progresso com a história chegou uns tempos onde que até mesmo não queria matar a cabeça. Mas que para morrer não queria matar a cabeça, mas é para morrer, mim mesmo se a gente tiver uma voz dentro de mim que tá ficando falando assim, tipo, ninguém que gosta de boa, ninguém que tem importa com boa. Se eu morrer hoje, ninguém que tá importa. Então, aquela que estava na minha cabeça. É que é uma coisa que me queria fazer, mas é uma coisa que me não sentia necessidade de manter que fazer para modo de voz que não fica tão óbvio. E hoje tem entendimento, me tudo espiritual, que não tá por cima, mas nesse vídeo não tá bem conta, mais sobre espiritualidade. Então hoje tem entendimento tudo me espiritual. Então começa a sentir aquela voz lá.
às vezes não sabe a conduzir o carro, deixa tipo a voz que tá falando assim, oh, acelera o carro, o boi o bate. Então começa a acelerar o carro, para mais bate. Depois cima que tu ouve aquele voz, que hoje sabe, minha voz é Espírito Santo, ou não, acabo de fazer isso que lá. E depois, tipo, até mesmo tive esse tempo que já, por isso praticamente que já tentava, teve uns tempos que não tomam muito remédio, mistura com o teu bebida, que acaba para tipo, não tomava, não passava mal próprio para a médico, estive no quarto e minha intenção própria era para morrer. Que para a man cria, mas como se não sabe que as vozes que você está sentindo, tudo tá falando me que lá, que hoje não entende, mas espiritual. Bebi bebidas com remédio misturado e que ela acaba por fazer mal próprio no estômago. A mim, sim, dorme ou um cador, nunca sei o que acontece, para morar em blackout, que o outro dia e lá dentro me param, pensam, fazer, que ele vai ser que tá fazendo, não, porque fazer direito, tem que estar fazendo de uma forma que está certo. Passa hoje noite, tem que estar atenta, mas de uma maneira que está certo. Só que aquele dia tinha uma senhora que minha tia cuidava de seu filho. Aquela senhora, ela era cristã. Aquela senhora, toda vez que eu olhava ele, eu gostava dele para mais de... É alguém que... Eu sabia aquele que está sempre feliz, está bem, está falando glória a Deus. E me como criança católico também, não tinha aquela ideia de tudo alguém que era de igreja católica, mas que era... Eles eram protestantes, nunca nem para não ouvir isso. Então, como eu não sabia, mas ele estava em diferente igreja, então, toda vez que eu ia ver, nunca sei para morrer. Então, nunca gostava dele. Então, assim, aquele senhor ali faz tempo, também fala conosco. Mas hoje não entende, mas era espiritual para morrer. Coisas que aquele espírito que estava em mim, que eu gostava daquele senhor para morrer com ele se carregava luz. Então, a palavra de Deus mesmo está falando, onde que luz está, e socorro é Catarina. Então, onde que luz está? Luz sempre está reina sobre socorro. Então, automaticamente, na hora que eu estava não gostava dela. Então, toda vez ele também deixava ser filha, estava na igreja, aquela senhora também falava com nós, tudo aquilo. Então, aquele dia que já tentava e suicida, aquela senhora, bem aquele dia, pergunta para mim, bem, vai falar com ele. Mas dentro de mim, não gastava direito, mas alguma coisa nasceu olhar cativante. Então eu começo a falar comigo. Eu falo, oh, mo custa. Então, de simples fato que eu fala comigo, eu falo, oh, mo custa. E mesmo alguém que estava numa comunidade, ninguém nunca perguntou mo custa. Então, de fato que perguntou mo custa foi tão cativante. Então, quando eu perguntou mo custa, e me está passando para tão coisas. E logo que ele passa, que ele está carregando bem sobre mim. Então, eu começo a falar comigo, eu começo a falar, me bem na igreja, aquele lá. Então, sempre está a glória a Deus. E me não sabia cozinhar esse testemunho, mas só passava não sei vida mesmo, mas só passava por uns momentos difíceis. Mas aí dentro da minha cabeça, nunca eu consegui imaginar, assim, mas que aquela pessoa ali, só passa por tudo aquele coisas complicado, mas ainda tem um sorriso no rosto, ainda tem uma alegria, ainda tem paz. É que está próximo esse problema. Então, sempre que ela também era uma coisa que não questionava teu. Então, naquele dia lá, fala comigo, depois eu falo, oh, tem igreja, aquela semana ali. Vamos ir à igreja. Então, vai lá, nunca sabe. Depois, eu falo, oh, não hora. Mas na minha mente, você está pensando, aqui em minha casa, hoje, e mesmo com aqueles vozes que você está ouvindo, está falando, oh, bem, vou ter que tomar mais remédio para com bebida para poder morar. E depois, que ela quiser pensava, enquanto ele está falando comigo, falou, pode orar para você? Eu falei, ok, não ora. Então eu começo a orar. Quando eu começo a orar para mim, eu sinto em cima que uma sensação quente, uma sensação de paz, chega, diz bem dentro de mim. E depois eu falei assim, vou orar, que ela foi a primeira vez que abre a boca, me falou, nunca sabia orar. Eu falei, não, qualquer palavra que me faz Deus, mas Deus está ouvindo. Que ela foi a primeira vez que abre a boca, me falou assim, Deus, obrigado por vir aqui, Bruno.
Imagina, me sabe na minha cabeça, com aquele voz tá falando a mim, opa, hoje eu tenho que estar fazer coisas direito para poder morrer. Mas a partir daquele momento que eu oro para mim, que sinto uma sensação de paz sobre mim, tudo aquele atormento que eu sentia para. Aquele tormento para. Então, eu falo, uau, então queria sentir mais aquele. Então, eu falo, e aquela igreja passei era, se não me engano, uns quinta-feira, e a quinta-feira, estávamos, passei aquele dia que eu estava na minha casa, era segunda-feira. Segunda-feira que eu fui na igreja, quinta-feira. Eu falei, ok, quinta-feira também buscou. Eu falei, ok, que eu tenho um problema. Quinta-feira, eu vou buscar na igreja. Era uma igreja pequena que tinha para aquela. Que ele foi a primeira vez que eu fui uma igreja que era católica. Bem chinta, tudo ali foi bem-vindo. Era uma igreja pequena, tipo, nós era cerca de... Eu tinha nem 25 pessoas que estavam lá. Era a igreja crioulo. Nem se lembra o nome, mas é uma igreja pequena que fica na downtown para aquela. Pentecostal. E pregação, durante que o pastor se pregava, naquele tempo, aquela pessoa que se pregava, é que era pastor. Ele era simplesmente alguém que contra Jesus, que sua vida foi mudada completamente. Ele era só um convidado para contar seu testemunho para pregar. Enquanto eu comecei a pregar, toda palavra que você pregava foi em cima que Deus está falando comigo. Que naquele momento lá, nunca hoje mais, foi ele. Para modo cozer, para modo mesmo naquele dia que ele tentava matar a cabeça, já tive briga com Deus, para modo cozer. E fica tamando a Deus boca, para Deus. Modo que me estava à igreja, modo que me sirve na igreja, modo que me faz aquilo, e mesmo assim você sofre com aquela tristeza, ele que não sabe cozer. Você sofre com aquela ansiedade, ele que não sabe cozer. Então, já tinha briga assim com Deus. O único que mandava Deus boca de para uma hora que coisas na minha vida que estava certo, nada que estava certo. Ora, que então conta a história, estou em cozinha de uma hora que veio. Então, lá na igreja, depois que aquele pastor e que aquele pessoa se pregava, em cima que foi Deus dando resposta, tipo, que ele ia bem, mandando tudo boca que tinha, mandava boca, mas boca para hoje. Então, aquele dia foi em cima que Deus que só falava comigo. Então, em cima fica a sentir que ela, fica a sentir minha coração tá palpita. Aquelas palavras que você falava começam a tornar vida dentro de minha ser. Tudo palavra que já ouvi a pregação antes na igreja, tipo, não conheço aquela palavra, nem conheço aquela palavra, mas aquele dia que as palavras começam a tomar vida dentro de minha ser. E a palavra de Deus está falando, mas se a palavra me vivo e ativo, me toca naquele mais profundo do coração. Então, quer dizer, cada vez que não abre a Bíblia, que não lê, cada vez que não se ouve a palavra de Deus, aquela palavra é que a palavra morta. É palavra viva e tem que entrar dentro do coração. E tem que estar ativa, e tem que estar falando com você. Para se a partir do momento que você ouve a palavra de Deus, você está lendo a Bíblia, aquela palavra que você fala com você, para você tem que estar checa o coração, o que você passa. Você tem que estar falando, não, Deus, o que você passa. Então, aquele dia, tudo que essa palavra começa a tomar vida, começa a ouvir, Deus está falando comigo diretamente mesmo. E então, passando canto aquele pastor, aquela pessoa que prega, e eles dão oportunidade para mim naquela igreja assim. Tudo alguém está dando uma oportunidade para eu pôr uma palavra, para eu cantar música, para eu ler um salmo, o que for. Que ele foi a primeira vez que eu fui em uma igreja diferente. Então, depois veio outra pessoa que aconteceu que nunca olhou na vida e tinha dom de profecia. Hoje não entende, mas tem dom de profecia. Se não lê na Atos, se não me engano, naquelas letras de Paulo, não tem entendido, não cozinha mais sobre de dons. Então hoje não tem entendido dom de profecia. Para mim, na igreja católica, nunca tinha dom de profecia, nunca sabia, tipo, nunca estava fazendo nem ideia do que era. Então aquela pessoa, ele era pastor que era nada, só um atendente de igreja que está fazendo parte daquela igreja, entra e fala assim, metendo 12 revelações. A mim, aquela hora, já começa a treme. Eu falo assim, 12 revelações. Eu falo, não, aquele é cadreto, revelação. A wequinha para você começar a revelação. Primeiro, eu conto uma revelação lá, e eu falo, quem que é aquela pessoa ali para levantar a mão para ver no altar?
Um senhor levanta a mão, vai baltar, entrega-lhe a revelação e ora para ele. Depois ele faz aquela segunda revelação. Aquele homem começa a estar conta coisa que me está passando, tintim por tintim. Tudo começa a estar fazendo. Então, alguém ali, tal dia, tal hora, que lê coisa que você passava. A mídia, aquela hora, começa a regalar hoje para mim. Eu não sabia mais se está falando de mim. Então, a minha automaticamente, minha mente começa a falar assim, não, que ali pode ser possível para morrer. Morre que a pessoa ali, que a consciência, nunca na minha vida, só está falando coisas que me está passando. Não fala, não fala que ele é cadreto. Para morrer cozer, esse man fala que ele é como coisa que não queria na igreja está fazendo. Não fala que ele é cadreto. Então, aquela hora, começa a sentir uma voz dentro de mim, está falando, levanta o corre, levanta o corre. E hoje entende, mas é voz espiritual, que assim, voz de inimigo, que está falando, levanta o corre, bora. Então, aquela hora começa a tentar, minha mente mesmo fica confuso. Então, e ele continua a falar assim, ainda, tal dia, que era, segunda-feira, tenta outra vida, mas Deus está ali, está falando uma vida ainda, que está, que termina com o, mas só um começo. A mídia aquela hora de vai, aquele me que essa fala dele. E virei de bem, é fancy. Bom dia, sabe de quem que essa fala dele. Aquela pessoa ali já sabe mesmo que essa fala dele. E de fato, eu não sabia mesmo de mim que essa falava. Ninguém na tua igreja que sabia de quem é que essa falava. É falar, então uma oportunidade para bular banta, para buber ali frente no altar. Que ele é Deus que você te chamou. E logo quando você está falando aquela, e é assim, Deus só te chamou, é caminho. Para mais dizer que ele, que está ali hoje, para mais Deus só te deu uma nova oportunidade. Então, me dentro de mim, aquele voz começa a falar, levanta o corpo, levanta o corpo. Começa a ouvir voz, grito, é uma coisa que nunca tem como explicar. Às vezes, você explica com alguém está falando assim, oh, like, é mentira, mas realmente, quem quer passa por aquelas coisas ali, já sabe o que você está falando. E mesmo o bobo, só estou aquele testemunho ali, você está fazendo, ok, você está passando por aquele mesmo coisa ali, é só para um flow. A palavra de Deus está falando, se hoje o ouve voz de Deus está te chamando, acabou o coração. Então, para mais dizer, inimigo que está tentando fazer, está tentando distrair, está tentando pôr confusão na boa mente, na boa ouvido, para buscar reconhecer a voz de Deus. Então, aquele dia lá, era um chamado de Deus, que Deus só dava-me mais uma oportunidade, para mais se calhar hoje não podia nem castar ali. Então, então não fazer chamar, eu falei assim, se boa é aquela pessoa ali, engasta bem, para normalmente na igreja, esta foto e tira, esta foto bem. Eu sei que as igrejas que às vezes não estão aí na coisa que esta foto, bom, então não, é fã não, é que esta fase que é lá, mas mim que tem que tomar humildade para levantar para mim. Mas até aquele momento lá, ninguém na igreja que sabia mais a mim. Tudo alguém fica parado, fica pensa, mas mim já sabia mais a mim. Então, nunca sabe se ele hoje, eu sei que está passava na minha mente, hoje não tenho conhecimento de mundo espiritual, nunca sei se hoje eu moro e fazer uma oração, e fazer aquele faz que você está ouvindo ali, é voz de inimigo que você está falando, que você deixou ouvir voz de Deus. E fazer uma oração, aquele momento que fosse uma oração, me dentro de ouvir uma oração, coisa tá vidro tá quebra, uma coisa tá pá, aquela hora começa a não onde que estava, enchendo que ele vira tá quebra, começa a chorar automaticamente, tá chora. Então naquele momento lá, tudo alguém que sabe dentro da igreja, vira para mim, para morrer de gosto e diz começa a pôr dois em dois, mas aquele homem só falava de mim, eles bem, eles embraçam, eles oram para mim. Foi um amor tão grande que se sentiu em mim, uma pessoa como um Flávio, para mãe estava longe da mãe, da minha família, tudo que as coisas que se carregava, aquele noite começa a sair, um por um, através daquelas lágrimas, através daquelas orações que eles começam a orar para mim. Eles embraçam, eles oram para mim, eles oram para mim, eles oram para mim. Eles falam assim, ó, diabo costuma aceitar Jesus? Eu falo assim, sempre para mim, eu não queria na igreja. E depois eles falam, não, explicam. Eles falam assim, você sabe, mas Jesus morre na cruz, ressuscita no terceiro dia para bom? Eu falo assim, depois eles começam a explicar. Eles falam, não, explicam tudo, de forma resumidamente, o que significa a salvação de Deus. Para várias vezes não está frequentando a igreja, não nunca sabe. Não, imagina, nós nunca tinha relacionamento com Deus.
Deus manda seu único filho para bem morrer na cruz. Para nós. Para hoje, para não poder ter um relacionamento com ele. Porque Jesus que está morto, mas Jesus está vivo. E através do Espírito Santo, não tem todo o poder e autoridade que ele terá para nos curar. Para não orar para alguém ser curado através de fé e Espírito Santo. Para não dar a revelação. Para muitas vezes Deus está revelando coisas de pessoas. E tudo coisas que não onde Jesus está fazendo, a palavra de Deus está falando, não aquilo que Jesus está fazendo, mas não está fazendo muito mais do que Jesus faz. Então, quer dizer, Jesus que está morto, ele está vivo e ele está vivo dentro de nós. Então, tudo que ela começa a lá a entender hoje a manifestação do Espírito Santo naquele momento, que na altura ninguém sabia o que era Espírito Santo, e na altura, aquela hora, a partir daquele momento, a oração que se faz, tudo que as vozes que minha a Bíblia começa a tapar, tudo que ele faz naquele momento lá para. Foi a primeira vez que em casa que senti paz, aquele voz que você está falando para matar a cabeça, para de ouvir, aquele voz que está falando mami cabelinada, mami ninguém gosta de mim, que ela começa a tapar. Então, que ela foi só apenas primeiro passo para fazer, que foi ouve voz de Deus. Que ela foi só um primeiro passo, para morrer depois que ela teve outra batalha, para morrer dizer. A hora que Deus está te chamando, ele requer tua renúncia, para morrer dizer. Não tem que estar, deixa nos entendimento, para uma palavra de Deus está falando, não tem que estar cast down, tira tudo que te exalta para riba do ensinamento de Deus. Então, que ele quer dizer todo ensinamento que empreende a vida inteira, tudo coisa que é ensinado de família, tudo coisa que passa cultura para cultura, e tinha que te deixar de lado. Então, que ela já começa a segunda fase, que é dizer, ok, coisa que é verdade, coisa que é verdade, coisa que não sigue, coisa que não está sigue. Então, de lá começa a caminhada. Já estava mais ciente de experiência que tive, para morrer lá naquele dia aceita Jesus como meu único Senhor Salvador. E que ela coisa que significa? Significa confessa. A palavra de Deus está falando. Quem que confessa e aceita com seu coração verdadeiramente o arrepende, faz Jesus uma boa Senhor Salvador, já está ser salvo. Então é coisa, tem que ser uma coisa que bobo tem que estar confessa de bom coração. Ela pode ser uma coisa forçada, mas tem uma coisa que a hora que bobo Deus só chamou, tem que estar fazendo. Deus, Jesus, não te arrepende de tudo que me fazia. Tipo, não vivia na ignorância, não sabia boiar a quem. Hoje não sabe, não reconhece de coisa que me faz para mim, não pediu perdão, não pediu para bem ser Senhor de minha vida, para não fazer vida junto e para tudo aquilo que está pertencendo para buguear em ele. Então, aquele que aceita Jesus, mas tem que estar confessando. Tipo, é uma declaração que bobo está fazendo de bobaca mesmo, que é forçado, que é para morrer de mãe, que é para morrer de pai, que é para morrer de avó ou de bisavó. Não, é bom que tem que fazer para uma salvação individual. Então, o primeiro ensinamento que eu tive foi salvação individual. Mesmo depois que eu estava naquela igreja lá, naquele tempo eu não estava na igreja católica e não servia na igreja católica. Então, volta para dia a dia foi um pouco difícil para Mário cozer. Eu tive aquele maior encontro com Deus de minha vida. Para Mário cozer, alguém que tinha vontade de viver, agora se tem vontade de viver. Alguém que tinha dúvida de quem é que me era, gosta, tem um pouco de identidade. Mas é cozer, presença de Deus, tem que estar máquina flow. Esse mês na Bíblia é referido como um lume. Mas tem que deixar que o lume queima, e para que o lume queima, tem que estar por lenha. Então, me como uma experiência, aquela experiência, tipo, minha lume, aquele chama que estava dentro de mim acende. Mas, cozer, depois não estou na volta para minha dia a dia. Para mais cozer. Volta para minha dia a dia, enquanto não estava na igreja católica, normal. Mas que fica aquele mês para Mari, fala, uau, começa a igreja, ouve padre, tá prega, mas aquela palavra que testificava dentro de mim, para Mari dizer, a hora que eu tive um encontro com Deus, eu tenho que ser transformado.
para morrer com a palavra de Deus, esse manfanhoso, ele é ativo. Porque pode ter um encontro com Deus para ficar aquele mês. Você tem que deixar ser transformado todo dia. É dizer, na renova a mente, siga a palavra de Deus, leva a vida como um sacrifício de coisas que você gostava mais. Você tá passa a gostar para morrer com para morrer de que você vive, mas é Cristo que você vive na boa. Então, para mim foi tão difícil para morrer com você. Eu falei assim, não. Você tá carregava um homem velho comigo. Tinha um novo, vira para uma palavra de Deus fala, contra Jesus, tudo pecado, tudo passado já passa. A hora que encontra Jesus, tudo coisa que você faz, passa para trás. Deus está fazendo nova coisa. Mas também, porque por isso está carregando aquele velho homem. Para mais usar, às vezes não está tendo peso no nosso próprio ombro, que não está carrega, mas que você não tem que deixar para trás para não poder viver aquele novo. Então, ninguém quer que você passava comigo. Então, começa a continuar a trabalhar na igreja, tá busca lá na igreja, continuando na minha vida de ir à igreja e eu falei assim, não, agora você tem que tentar ser uma pessoa melhor para mais dizer. Já experienciava a presença de Deus. E lá, eu comecei a ter mais convicção do Espírito Santo. Então, eu estava cantava salmo. Mas a gente vai direto para monta. Falei, quem estava cantando salmo? Se ontem estava na festa até 5 horas da madrugada. Hoje ele está cantando salmo. Não, Deus é santo. Deus está olhando. Então, toda vez que eu estava na tapa cantava salmo, em cima que Deus estava lá olhando para mim. Então, toda vez que eu estava fazendo alguma coisa que era mariado, Deus estava lá olhando para mim. Então, começa a ser mais não está falando conviction, que tipo que começa a estar mais ciente de as coisas que você fazer que era errado, que foi nunca pode fazer papai. Bíblia está falando que pode fazer aquilo. Então, de lá, começa a ficar tão confuso. De lá, um dia também, não esqueci, para tempo Natal, uma amiga que não te considero quase família convida em igreja e era a igreja Ambassadors e baba lá postava na social media não sei quem que bafa padre mano você tava a outra igreja e estava na colito tudo que ela es hoje mãe começa a outra igreja para curar comigo então e senhor padre na quinta sábado na altura um excelente homem então eu falei não senhor padre nunca estava tipo vai visitar outra igreja lá mas depois não começou a falar tava tinha a hora que conversava falava com ele de coisa que você passava coisas perguntas que tinha mas mesmo assim não tinha pergunta que a gente tinha mas que se respondido então coisa que acontece lá começa agora a ter batalha espiritual que é outro que foi mais especificamente ataques próprios espiritual que hoje a gente entende meu ataque espiritual onde que começa a estar hoje coisas anormal então está na sono então começa a ter pesadelo então está na sono onde que fica toda a imagem de nem que seja uma imagem feia que tipo demônios mesmo também na sono tá atacava me para morrer começa a prender hora. Então, aquele senhora que levava a minha igreja na altura, sempre mandava-me uma mensagem. Então, aquela coisa lá foi para mim foi tão importante para morrer dizer, é mostrar amor, realmente amor de Cristo. Então, fazia essa pergunta, não foi? Já coisa que bate aquele, então falou, e me dá aquele, mas a Bíblia está aquele. Então, sempre se levava-me na Bíblia e se leva. E se casa, como você começa a ser atacado espiritual, para demônios mesmo, para morrer dizer, a partir do momento que você começa a seguir Deus, ataque espiritual também. Para dizer, inimigo, a hora que você não muda, cada um pouco bom não, botava festa, botava bebida, botava fumo, botava para o ouro, cada tem ataque espiritual. Ataque espiritual é a partir do momento que o levanta a mão com fantasia aceita Jesus como o único Senhor Salvador, lá que ataque também. Então, e então você casa era assim, seu, sensação que ainda tinha, para morrer dizer. Era uma casa tão linda, uma atmosfera totalmente celestial. Então, me estava a casa para morrer. A hora que estava lá, que tinha tormenta. Se uma hora que estava a casa, que os demônios que tentam atacavam espiritualmente, ficava na porta para me cozer. Hoje não entende, hoje sabe, mas o mundo espiritual também tem limite. Então, tem tios, a hora que consagram coisa para Deus, inimigo é que tem direito de tocar nele, a não ser que Deus
da oportunidade. Não estou hoje aquela no livro de Jó, para mais dizer, aquilo que é de Deus, diabo que tem autoridade de toca, coisas que são consagradas, que eles só explicam coisinha sobre para mais que se casa era assim. Então esse que da sentiva mais que chegava nessa casa ali, que as vozes, que os tormentos que começa da tinha, que estava comigo. Então, tu chegava nessa casa celestial, eles começam a abrir a Bíblia. Esse irmão fala, a palavra de Deus é ativo. Naqueles momentos que começa a ler a Bíblia, a palavra começa a tomar vida dentro de mim. Fala, uau! Deus começa a abrir o olho. Tudo escama que tinha dentro do olho foi em cima que cai. Para mal, começa a olhar a coisa e fala, uau! Começa a entender. Coisa que não está achando normal no mundo é que é normal. Mas que botou hoje uma coisa que está fazendo um sentido para fazer não, que ela está direito. Pô, é claro, mas não tem um segredo espiritual. A partir do momento que Deus troca aquele segredo espiritual, você começa a ver a coisa de maneira que ele é. Então, a partir daquele momento que eu começo a ler a Bíblia, eu começo a ter uma revelação que nunca tive na vida. Eu falo, não, que tem hipótese. A minha faz que ele tinha a vida inteira. Porque a forma de peca contra Deus. Mesmo, acho que no livro de Revelação, tem uma parte que está assim, quem que até entra no reino de Deus? Bebedores que até entra, mentirosos que até entra. É uma lista grande de quem que até entra. Então, assim, não, então que até entra no céu. Para de mim fazer aquele tudo na vida. Mas, again, é só para não, sabe, mais que não vive na ignorância. Que outra coisa também foi, minha povo sofre por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento não sofre. Então, logo começa a refletir tudo coisas mareadas que me faziam na vida. Que hoje sim tinha aquele conhecimento, nunca está fazendo, nunca está passava para ele. E não só, nosso povo mesmo, em geral. Não estou hoje, mas nós ficamos verdade, tem muitas coisas que estão fazendo. Não, nós é um povo amaldiçoado, para uma área que não tem pensamento normal. Mas porque estou hoje é normal, tem que conviver com o povo de outro. Por exemplo, não tive a oportunidade de conviver com o povo brasileiro, povo espanhol, que então hoje que está fazendo, não, aquilo é que é normal, essa fala, não é que é normal. Para uma área que dizer, não nos tão no nosso mundo, tão fechado, tão nas trevas, que nunca estou vendo que as coisas lá é que é normal. Então começa a ter a revelação de Deus e então logo que começa também briga internamente próprio, para uma área que dizer. Na igreja católica estou fazendo de uma maneira, me criei na igreja católica, minha família inteira estava na igreja católica, mas em ler certas coisas que nunca concorda com o que a Bíblia está falando. Então lá começa também aquele conflito, para uma área que dizer que não sigue. E lá Deus está chamando a mim ainda mais profundamente, para uma área que dizer, a hora que eu tenho um encontro com Deus, você fica aquele você ser transformado e automaticamente aquele Espírito Santo que está saindo de você, que está conseguir deixar hoje as coisas de maneira que você deixava. Lugar que você frequenta, você está conseguindo frequentar mais e me experimenta. Começa a festa, você consegue estar na festa, pessoas que não estavam à volta dele, você consegue estar à volta dele mais. Coisas que não fazia, fica que eu consigo fazer, maneira que não vestia, fica que eu consigo vestir de que maneira lá para morrer, quer dizer, o Espírito Santo já se habitava na mim e já me já se toiava coisas de maneira diferente, e começa a ler a Bíblia. Mas lá, inimigo também continua também atrás de mim também para uma palavra de Deus a falar. Inimigo está acima, leão solto a volta para Job quem que está de volta. Então ele está sendo volta, está estudando. Pode o único que está por no cai. Se a minha está buscava Deus, ele também sabe a volta para o diabo, o único que está por me cai. Então de lá, cada vez mais conflito. E depois, simplesmente, um dia, uma igreja, me dentro da igreja, a padre se pregava, foi uma coisa que realmente nunca concorda. Antiga, então, uma sensação de levanta, pensei, não sei, desde aquele tempo nunca mais nunca vai à igreja católica, tipo, nunca senti nada mais, não levanta, não sei. Então, que ela foi quando mora que deixa a igreja católica. E depois de que ela, e então orava, toda vez que então orava, não foi assim, não, sabemos fazer um propósito. Vou todo dia, 8 horas, para fazer Deus, tem que abrir a mente, tem que ter a claridade. 8 horas, tinha um altarzinho assim, 8 horas, então lá naquele altar, para uma hora para Deus. Então, naquele altar, começa a falar com Deus. Fica a hora Pai Nosso, tá tentando falar com Deus. Mas, para uma hora, aquela 8 horas, era uma batalha, para aquela hora que tudo alguém tá ligado a mim, que nunca ligava a mim, começa a ligar.
aquela hora que alguém começa a pedir a minha boleia, aquela hora que coisas começam a acontecer, cada vez ainda mais chill, mais forte, para pôr medo, até que fica na minha mente assim, não, assim, ter medo, chanca hora mais para morrer, toda vez que um anda tem pesadelo, mas não, aquela é tática de inimigo, para parar de buscar Deus. Então foi lá que aquele líder, e aquela pessoa não considerado como um seu líder espiritual na minha vida, ele falou, não, uma hora que coisas de tipo está, para continuar para uma hora que o mundo espiritual está combate com a palavra de Deus, com o sangue de Jesus, com a oração. Então de lá começa a aprende, para uma oração e fala com Deus, começa a falar com Deus, ler mais Bíblia, e na altura acaba para mim sair da igreja católica. Depois começa também uma igreja diferente. É tipo, durante o tempo para ir outra igreja para mais cozer, me fica assim, não. Minha mãe é católica, minha avó é católica, minha família é católica. E mim sabe, e mim praticamente incrível na igreja católica. Tudo alguém que conheceu foi de igreja católica. Então fica que a igreja católica, mas toda vez que alguém perguntava, eu falava, oh não, nunca tinha tempo. Mas fica que estava mais, para mal dizer. Estava meio confuso. Então de lá começa também uma igreja pentecostal, que pastor era crioulo, ficava na Pataque, na Providence. E lá aprendi eu também, começa a toda semana a ler a Bíblia. Então começa a criar, né, a caminhar com Deus, para mal dizer. Na vida, caminhar com Deus é sim. A partir do momento que eu aceito Deus, Deus começa a estar limpa. Deus que te escreve reto na linha torta. Deus tem que estar paga e tem que estar com porque linha. E depois que começa uma história nova, uma página nova, um livro novo. Então, naquele momento lá, começa a passar, tipo, triste para morrer. Imagina tudo pessoas que tinha à volta de boa, pessoas, amigos que tinha, começa a afasta. E então, minha oração que estava que ainda tinha foi Deus. E para morrer que tudo ali se afasta de mim. Então, gata esquece que ele foi meu primeiro encontro espiritual mesmo com Deus. Gata esquece, era um dia na oração. Estava triste para morrer. Nunca tinha, não fica praticamente missão. Nunca tinha um amigo, pessoas que ainda estavam à volta dele. Começa a chorar, foi Deus. Aquele então que seguiu, para morrer que nunca tinha ninguém à volta de mim. E para morrer que não se missou, para morrer que se gente se tipo, me seguiu para minha vida, se me jogar, você fica pior. Foi a primeira vez que eu ouvi uma voz audível. Se você tá falando com o Boli, e o Puri pensou, naquele dia, mentira, não. Primeira vez que um para de Deus está fala, Deus está comunica. E cada quem tem sua própria experiência que está passa para ele, mas Deus está fala, Deus está comunica. Então, e é família. Bobo que sabe conversa que pessoas estão tendo, que o está lá. Bobo que sabe o que se nasce coração. Bobo que sabe, mas mim sabe. Para mim de mim que faz tudo. Mim que conhece. Gosta mim que é bom amigo, mim que é bom pai. Bem a mim. Então que ela foi primeiro coisa, é fancy. Todo dia você tá orando para mim, para montar orar, tinha oração de Pai Nosso. Eu falo, todo dia você tá falando para livro de tentação, para livro de, para livro de mal. Eu falo, mim que as pessoas que se afastam, é para mais de pessoas que cada fazem parte de propósito que tem com bom. E por isso que eles têm que estar sendo envolvidos agora, assim. Para mim, poder fazer propósito que tem com bom. E eu falo assim, sabe uma hora que vou botar hora para falar, Deus, tira tudo que ele que cada fazer parte de propósito. Deus tira tudo que ele está fazendo mal. A hora que entrou alguém de vida, acabou reclamar. Para mais de mim que está trabalhando. Porque sabe uma boa oração de tempo dela, que ela foi a primeira conversa que me, tipo, não tive com Deus. Falei, uau. Então, aquela hora Deus tinha um paz que igual assim fica, tipo, normal. Alguém que tinha medo ficava ele só dentro de casa. Gosta de começar a ficar só dentro de casa sem nenhum problema. E começa a ficar só, para a de Deus, começa a sentir com a paz. A palavra de Deus está falando, na presença de Deus, tem paz. E tem paz, tem amor. Então, Deus começa a dar amor e paz. Eu começo a sentir meu coração. Eu começo a bater curando, mágoas. Leva para um processo, para muitas uma pessoa tinha rancorosa, tinha magoenta, tinha mágoas.
coisas que pessoas faziam para mim, que pode ser que nem era grande, mas tinha mágoa dentro do meu coração, e meu pensamento era sempre na vingança, na vingança, na vingança, ou nunca se fala coisas mais, ou isso que eu estou nunca mais. Aquelas eram só coisas que me tinha dentro do meu coração, mas Deus começa a tratar ele pouco a pouco. Então foi de lá que hoje é que me falou assim, não, Deus é real, e tem que estar mais perto dele. E bu falam que tipo experiência com o horóscopo. Ou nunca sabe mais que tá falando que as coisas lá, mas bu teve mais experiência com o oculto, com magia negra, ou tu espiritualismo. Então também uma coisa que é cultural. Nós, Cabo Verde, por exemplo, aquela leitura de aquela coisa que me está falando, a minha signo é escorpião, que essa tudo é coisas de espiritualidade, que essa tudo é coisas que é de Deus, a palavra de Deus mesmo está falando. Se você ler no livro de Deuteronômio, no livro de Isaías, que essa tudo está falando. Se está lá na Bíblia. E então, começo a entender que as coisas lá me cara de Deus, tipo, e me tinha ainda. Então, Deus se revelava me tinha coisas no sonho, e nos sonhos, ainda tinha os sonhos de coisas que sabiam acontecer. Então já avaliando como naquele tempo lançava trabalhava num cor de criança. Então eu que as crianças era na marca do foster care, que as crianças que órfãos, que sem transição, que estado toma. Então, antes de eu olhar isso, me não sabia essas vidas. Então, tá fica tá chorava tio para mais de Deus tá fica tá revelava minha vida de pessoas, então sabia coisas de que pessoas tá passava para isso, então tá falava coisas e essa falou, mas que você sabe? Então, Deus põe aquele sensibilidade lá na mim, então, às vezes não sabe se. Então, na hora que através daquela, eu falei assim, não, então tem um dom. Não até esqueci, eu comprava que as cartas que eu bota, eu comprava na Five Below. Começa a aprender, vai não, já me aprende para mais. Aí eu entendo dom de Deus e tem que aprender aquele para usar dom de Deus, mas não, que ele é mentira de diabo, que ela que existe. Porque me ensinar que ela para Deus revelou, para mais de Deus do Espírito Santo, para mais de inimigo, eu gosto de imitar. Então tudo coisa que Deus está fazendo, tá imita. Então que as tudo coisas lá que não está hoje, é imitação que o inimigo está fazendo, depois de rouba aquilo que Deus está dando, para mais de Deus dar no Espírito Santo, que é de graça. Então, através do Espírito Santo que está revelando, o Espírito Santo que é nosso consolador, o Espírito Santo que é nosso amigo. Então, aquele que foi um envolvimento, um cozinho com o culto. Hoje não sabe meu culto. Para mais de cozer, a cultura tá foi normal, mas é normal para mais de que ela botava por trás para o mundo espiritual. Então, que os ataques que informação tinha de coisas que se tochava, foi cozinha para molho de que ela também é parte do oculto que abre. E às vezes por curiosidade não está hoje as coisas, não está tentando fazer, ou alguém está falando para não fazer, não está falando, se você está hoje aquele, se você não situação onde que alguém está falando, vai fazer aquela, se hoje não tem nada de Deus nele, acabou faz para morrer, que ela está abrindo o mundo espiritual, que depois você também passa teu lutas com inimigos, também atacou, como tudo que é real, é que, é que é verdade, não, tem alguém que tá passa, alguém que já passa para ele, já sabe do que você está falando. Mas, para continuar a história, já falei do meu primeiro encontro que eu tive com Deus, meu segundo encontro foi de modo que eu resolvi na batiza. Eu queria batizar, então fazia parte daquela igreja lá, mas era uma igreja que tinha sua legalidade e até ficar falando assim, nunca pode pentear cabelo, nunca pode usar calça, nunca pode pintar unha, nunca pode. Então, é que essa igreja que às vezes está falando, para você ter salvação de Deus, você tem que estar fazendo aquilo. Mas não. Nossa salvação é free, grátis, para a de Jesus que está amando de tal maneira, é bem amor para nós. Que para a não merece, mas para a de Deus amando de tal maneira, então é através de graça, sem misericórdia, que não tem que salvação, e não nunca mais se fazer nunca deve strive, nunca deve se esforça no sentido de, por fazer tudo, obra, mas vou ser salvo, não.
palavra de Deus fala, mas é através de graça, que tem um homem, que tem nada que eu pode fazer nesse mundo ali, que pode dar por salvação, se é a graça de Pai e a morte de Jesus Cristo. Então, através de que ela ia batizava, para morrer cozer, entende o significado do batismo. Que ela foi a única que teve a segunda revelação. E no início não para mim, não caçava a igreja católica, já começava a outra igreja, e na altura ninguém tinha família que sabia. Mas caçava a igreja católica, mas inclusive minha mãe. Então foi assim, foi que ligou, não tá batiza para morrer. A mim simpatiza, não tá trazendo mais teu decepção. E uma coisa que não tá sofrendo com o teu era agradável. Como a mim sempre foi uma menina perfeita, assim, aos olhos de muito. Não tá preocupava com a imagem. Não estava sempre tenta agradar alguém, que é uma coisa tão cansativa para mim. Hoje, engata sofre com aquela para mim, quer dizer, não tem que estar agrada só Deus. E dos restos ele que está fazendo. Então me era uma pessoa tão frustrada para mim, então viver para agradar as pessoas. Então viver para ser melhor. Tipo, uma coisa que botar a tua para ser melhor, botar por fachada, mas sabendo mas dentro de bom que está feliz, mas dentro de bom que está direito, só para o agrado a alguém que no fundo que tem salvação. Então, ela que tive um segundo encontro para Mário dizer, e minha família começa a descobrir uma caçava igreja católica, que ela foi outra batalha para Mário dizer, me criei dentro da igreja católica, ferenha, faz atividades dentro da igreja católica e minha mãe foi uma coisa que magoa minha mãe tchau. Então tudo que encontrou com a primeira coisa que se apontei foi mas sabe como eu sabe mais que minha mãe também igreja católica tudo que ela então foi uma coisa que magoa minha mãe tchau canto minha mãe sabe minha família tu também naquele tempo tchau mãe começa a falar você decepciona a mãe que lá eu sei lá que a verdade já que uma família um tia sabe tudo tia da sabe então e meus irmãos também chamavam-me naquela altura até ficava falando você que faz manca está ouve então que ela foi uma coisa que me aguentou para mais dizer inimigo que foi sua intenção mas inimigo tu usa pessoas e palavras para roubar aquela alegria que Deus dava então me passava para minha caminhada tipo Deus libertando se não for alguém que quer viver gosta de querer vive gosta de entender manter um propósito e minha família acaba para descobrir tudo alguém tá falando só fazer coisa amarrada cima que não rouba ou cima que mata ou furta não fala não a mim simplesmente não busca Deus independentemente do que você está simplesmente não está fazendo nada não busca Deus então põe alguém que foi liberto de tudo que as outras coisas por simples fato só para morrer sair da igreja católica para minha família tipo que fica triste para morrer que ele é uma coisa cultural então ele acaba para machucar é uma coisa que depois não acaba para pedir que acaba para liberar perdão para morrer é machucar tchau mesmo palavras que foi intencionalmente mas acaba para machucar não só minhas amigas de igreja católica também amigas de igreja católica pessoas que realmente tinham grande amor para eles acaba para abandonar está tão cima que tinha lepra e tudo isso acaba para abandonar não está sabe num grupo gata esquece que ele nunca não está sabe num grupo das amigas e papai partilhava naquele tempo cantor famosa morreu e uma coisa que tá falava de importância de música uma música tão espiritual música que não tá ouve então partilha aquela na grupo nunca sabe somehow mora que aquela coisa lá teve tão repercussão que acaba para sair do grupo e acaba para afastar de mim e tipo me estava e lá ia começar a caminhar com Deus e hoje não tem mas tudo também que ela tá fazendo parte de processos e nunca tem uma condenação para isso nunca tá culpado para morrer hoje não tem meu processo e às vezes o processo é doloroso mas nós não tem que dar passo para ele então mas foi mesmo triste para mim para morrer e ele é bom uns 2 anos para mim conseguir liberar aqueles perdão para que as pessoas
de igreja católica que estava coisa ali na América, para mim conheço como que foi um abandono, tipo, cima que eles abandonam. Bom, para continuar na história, minha família sabe, então tive conversa com minha mãe um dia, ela falava com minha mãe, falava, mamãe, coisa que pode ser, uma coisa que pode fazer que te decepcionou, tchau. E é flan, se você deixa a igreja católica apostólica romana. Então, aquela coisa lá machucante, tchau, para mãe, coisa. Para mãe, eu falo, uau, a minha está mata, a minha está fulta, simplesmente nunca se identificou com aquela igreja lá, mas que ele é o motivo de decepcionou. Minha mãe é minha modelo. Minha mãe é uma pessoa que sempre então ele é uma pessoa mais servente. Minha mãe é uma pessoa que te serve, é uma pessoa que sempre está a pedir ao outro. Então é uma pessoa que sempre tenta falar, uau, minha mãe é uma pessoa de exemplo. Então nunca está querendo decepcionar ele. Tudo coisa que tem, pessoa que me é hoje na vida, é para minha mãe, educação que dá. Então, que ela foi uma coisa que me chocanteou. Então, eu falei assim, Deus, a minha sabe disso. Para minha coisa. Minha não sei de igreja católica, nunca sabe. Algo para mim, batiza. Então, que ela que tive, meu segundo encontro. Estava um dia, era entre 5 horas da madrugada. Estava acordado, mas acordado. Lá tive tipo uma experiência sobrenatural, onde que começa hoje a minha cabeça está ser batizado e depois canto um terceiro de água, que ele voz bem fala com minha infância, que ele que é propósito que não tem para mim. E naquela experiência eu comecei a chorar, para Deus, nunca pode fazer aquele para mim, então decepciona minha mãe, e que ela foi uma coisa que, como uma pessoa que estava, tipo, tinha uma fachada panceva tudo direito para nada de errado que ser apontado para mim e Deus nunca pude fazer aquela para mim tipo minha família minha mãe tudo alguém fica triste e Deus ele é um pastor de Abraão eu faço canto um chama Abraão eu falo larga a casa larga a cidade larga a família e vai para o lugar que onde minsta levou. Então Deus começa a falar que ele é um caminhar que minsta te levou, mico bom, para morrer, hora que morre, salvação é cadê mãe, é cadê o pai, é cadê o avô, é cadê o bis, é cadê ninguém. Hora que morre, botas, palavra de Deus fala que morre, é julgamento. Você fica perante de Deus, é bom. Porque até eu estou falando, Deus, espera uma buscar minha mãe lá para mãe, minha mãe que leva a igreja, minha mãe que vai para mim. Não, que tem que ir lá. É pouco Deus, então lá começa a ter entendimento, mas primeiramente, salvação é de pouco Deus. E é que através de ninguém, é através de pouco Deus. Então lá começa a fazer, canto um chama Abraão, vai larga tudo. Bobo tem que ser obediente para mim. Voz de mãe que pode ser mais alto que voz que a voz, para mim que Deus, me que criou. Mesmo se mãe, palavra de Deus mesmo está falando, mesmo que mãe esquece de amamentar seu filho, Deus nunca te esquece de nós. Mesmo se você tem nunca crê com mãe, nunca crê com o pai, você tem um pai que é Deus e ele que te deixou órfão. Então que ela logo fala, Deus, mas minha mãe tá deserdando, minha mãe que tá falando comigo nunca mais. Deus fala não, me que se chamou, larga a terra, larga o ensinamento. Larga a casa, larga a família, larga tudo aquilo que você sabe ter gosto, vou para um lugar que me que está guiou. Então, me ainda mesmo está chora naquela experiência. Não foi Deus nunca pode fazer aquele. Me gosta imagina, você tem uma experiência, mas aquele minhas experiência espiritual. Não foi Deus nunca pode fazer aquela. Depois eu falo não. Eu começo a te levar a história de Abraão. Lá eu começo a explicar tudo a história de Abraão. Mas que Abraão foi obediente. E foi coisa que Abraão faz. Abraão larga tudo. Ele larga seu pai, ele larga sua terra. Ele parte para uma terra que Deus manda ele. Mas Abraão foi tão obediente e ele larga tudo e é bem. E depois Deus está falando, olha, Deus, senhores lendo, então conselhem os vale livro de Gênesis, já, que está falando de história de Abraão. Botou hoje e essa história, mora que Deus começa a fazer promessa, fala assim, a fazer tão grande como descendente, como que estrelas ali. Então, para mim também, Deus começa a prometer um fogo ali. Botar larga tudo que ela também deu novo nascimento, você está fazendo coisas novas. O passado já passa. Tudo coisas que você faz mariado tem nesse exato momento ali, já passa. Para mim, gosta de saber fazer uma nova história na minha vida.
sabe muda a vida por completo. E depois também é falam, buscam primeiro, buscam, completamente buscam. E falam se hoje por minha voz, minha filha, acabou ficha do coração, para morrer com os que tem plano para bom. E depois que a conversa lá, falam assim, botando escolha, bota escolha de família, para morrer porque que decepciona a família, o mãe, bota fica coisa, mas sabe, mas mesmo Deus, mas, tipo, se mas em sabe mas Deus é misericordioso, mas foi tipo, como foi um momento de escolha, onde que você ou também para bem ou também para mal. Foi assim, botas coisas de família ou botas coisas a mim, sabendo a mim, através de bom também trabalho na minha família. Então, nunca tive outra escolha que ela cair de joelho para Deus, crer bom, para a palavra de Deus está fã. Testa boa, de amor que Deus é sábio. Meninas, a hora que você experimenta Deus, que tem nada no mundo que está ganhando. Que tem nada que você pode fazer que está ganhando. Essa foi a vida de servir Deus, me sabe, mas que palavra que você está usando aquele olho, tipo, me triste, mas que tem fun. Não! Meninas, busca Deus. Lá que botou hoje, mas tudo que você fez sentido. Então, naquele momento, ela já experimentava Deus. Então, que tinha voltado atrás. Meu olho já estava aberto. Já conhecia a verdade de quem que Deus é. E já sabia, mas ele era uma coisa que me mesmo para o resto da minha vida. E Deus é uma coisa que me mesmo para o resto da minha vida. Que tem volta atrás. Que tem mesmo. Então, naquele momento, ela decide, minha família fica para trás. Para morrer dizer, se hoje está numa situação que minha família está por ajudando, quem que está ajudando é Deus. E tive momentos que Deus pôs numa situação que tinha ninguém, que tinha nem família, pô, minha mãe estava em outro país, que tinha ninguém mesmo, mas Deus esteve lá ajudando. Por isso que me com Deus, que tem negócio com ninguém. Se for preciso, pode perder família, mas e Deus ou família, Deus sempre primeiro para morrer cozinha. Sabe, mas Deus pode dar tudo que ela ao dobro. Mesmo na história de Abraão, Deus foi para sacrificar Isaac. Imagina, o seu único filho. E Abraão vai sacrificar Isaac. Você entende? E Deus falou não. Mas que ela era só para Deus testar seu coração. Então, para mim, que ela foi um teste que Deus dá. Para onde assim, então, sacrificava aquele amor que ainda sentia para. Nem que amor, para morrer. É um amor bom. Para morrer com você. Hora que estava, alguém muito disse, então faz tudo para esse direito. E primeiramente, nosso amor deve ser a Deus. E a hora que você tem um amor para Deus, tudo aquele outro amor que você dá para alguém, é fluir daquele amor e intimidade com Deus. Para morrer com você. Se vou tenta saber, tenta aprender a amar Deus. Para uma palavra de Deus, fala, ama Deus sobre todas as coisas e depois ela fala, amar o próximo. Mas se você ama Deus, você consegue amar o próximo. Para uma dizer, Deus é amor. Então, Deus que está ensinando amor, Deus que está ensinando a amar o próximo. Então, aquela que foi um momento decisivo, onde quem acaba para batiza. E foi no momento que me sentia preparado, que foi ninguém que falou, para mim, ninguém entende o que significa batismo, para mim, a palavra de Deus na Bíblia. Se ler mesmo na João, batismo tem que ser batismo de arrependimento, tem que ser batismo de conhecimento. O bobo tem que saber o que é batismo, o bobo tem que saber o que é Jesus e quem que é Jesus, para o bobo saber o que você faz. É que para mim, nunca está bem contra o que minhas pais fazem cantam, sabe, pequenote, para mãe cantam batiza, e uma coisa que não tá honra que ela não tá fica tão agradecido para mãe, se tudo coisa que sabe, e igreja é importante na criação de criança, para mãe coisa que você tem aquele guia, é importante, mas coisa, então eu decidi batiza para mãe coisa, para mãe é uma coisa que me escolhe, não foi forçado, não para mãe, minha mãe, minha pai, ou minha família, ou tradição, mas foi uma coisa que me escolhe. Foi um público de declaração que me fez. Para o batismo é nada mais que um público de declaração, mas Deus, uma burocracia de Deus. Então, que ela foi no segundo encontro e que ela também foi no momento onde que tudo muda, onde que deixa tudo para trás. Foi um compromisso que me fez com Deus. Me faz Deus, a partir de hoje, você está seguiu. Venha o que vier, flado que flado, me então seguiu para morrer com Zé.
minha vida, minha Deus é só bom, minha vida é só na bom. Não sabe, mas eu tenho poder para fazer coisas que minhas pais que pode, minha família que pode, o humano que pode. Eu estava em frente de doutor, eu estava tendo doença, o médico está chegando um ponto que, imagina, médico é a pessoa que mais está estudando. Ele chegou um ponto que está falando, que está por ajudar. Cientista, está estudando a vida inteira, mas está chegando um ponto que ele sabe a resposta. Então, está chegando um tempo que tudo que ela está fazendo, mas Deus que está fazendo. Então, foi através daquele momento lá que me fascinou. E realmente eu seguir Deus. E depois que eu começo a seguir Deus, minha vida começa a melhorar. Começa a aprender sobre o mundo espiritual, para uma área que é tão importante. E às vezes a gente passa por batalha espiritual que nunca sabe. Mas o mundo espiritual existe, meninas. Existe e não sabe. E para uma área que porque mesmo que você está equilíbrio, por isso você passa, hoje eu passo por alguns problemas que nunca está conseguindo nem entender, para assim, não. E que ele é morre, mas sabe, mundo espiritual existe, mas também para o mundo espiritual tem solução. E Deus está lá, Deus é solução, Deus é caminho, Deus é verdade, Deus é vida. Na todo aquele processo de encontrar Deus e hoje você vive, aquela vida que você vive ali, na onde que foi aquela parte mais complicada? A parte mais complicada, esse foi aquilo que encafava agora ali, foi tipo, para minha família fica tá sabe uma coisa que sabe a igreja católica mais, para mim, se manhã estudo não sabe, é tradição, não estava igreja por tradição, não para mim não outras coisas. Então, para mim que ela foi parte mais difícil para mim, dizer, é prende tem não tá boundaries, prende tem limite com a família, com pessoas, e prende corta tudo voz de mundo, voz de inimigo, voz de cabeça e deixa só Deus fala. Então, que ela foi uma parte mais difícil para mim dizer. E caminhar com Deus, você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. E que ela, você tem que ter, esse man fala no início, você tem que ter renova a mente. A palavra de Deus só fala, você tem que ter renova a mente diário. Começa a buscar Deus através dessa palavra. E desaprende tudo coisa que você aprende. Imagina, você tem 18, 20 anos, 30 anos, tá aprendendo uma coisa que a vida inteira pensando que é verdade, pode chegar para descobrir, não. Tem massas de história de que um simples que ele quer estar falou é que é fácil para mim dizer. Automaticamente você tem que te sacrificar para mim um vida com Deus é sacrifício. Tem que te deixar de ir festa, coisas que me gostava teu. Para de beber, para mim dizer que as coisas lá já que satisfazer o máximo, mas a presença de Deus satisfazer. Mas também tudo que as coisas lá é tipo um vício. E se alguém que tá bebe, que tá fuma, que tá usa droga, é vício, é uma coisa que as caras fazem mais, é difícil larga, para mim dizer. Pecado é si, é uma coisa que o cara quer fazer mais, é uma coisa espiritual que é difícil larga, então é que é fácil para você que fica todo dia, para você deixar coisas velhas para trás e para você confiar na Deus, que você está hoje fisicamente, mas que você vai estar lá. E na todo aquele processo, qual que foi parte mais sabe? Ai, parte mais sabe foi hoje a Deus te restaura a minha vida, se mas está. Era uma oportunidade. E para mim, e mesmo depois que eu saí católico, passamos X tempo, comecei a ir em uma igreja. Lá tinha pessoas que deram revelação, profetas. Então tem que as pessoas que são profetas, que Deus dá das profecias, que as pessoas estão chegando a mim e falam, pô, Deus está por um lugar, por uma fala no meio de multidão, tal coisa. Não vai me, não, que liga buera. Não, e tudo que as profecias que pessoas davam a mim 2 anos, 3 anos atrás, gostam de viver. Deus panha, não foi beautiful ashes, cinza para beleza. Uma coisa que era cinza sem vida, Deus torna belo. Então Deus continua a trabalhar aquela. Minhas famílias hoje sabe, através daquele testemunho ali, eles também ouvem, eles também sabem mais coisas e mesmo minhas famílias próprias começam toda aquela vinhetinha, que até esqueci, um dia eu não estava, como minha uma pessoa bruta mesmo, tinha rancorosa, uma pessoa que está sempre bruta.
E então carregava tinha coisa também. Então, cada esqueci, que que não está fazendo Riders, que era uma escola missionária, que também. Então, uma pessoa tão calma, era uma pessoa fadigada, que ele é uma coisa que nós verdade no tempo. Fadigada, tá vivendo a vida sempre na fadiga. Porque você tá vivendo a vida na calma. Só uma marcha, sabe, mantenha a pôr cada dia, mas Deus está comigo. Então, até mesmo minhas tias começam a reparar que ela hoje, nunca esqueci um dia que a gente chamava minha tia também, e Deus revelando, ora para ele, mora para ele, tipo que ele usa ela toca o chão. Então, hoje, es mesmo essa fica tafanha mãe, acabou por ir com ele para mãe, ele só busca Deus, só para mãe só busca uma coisa, só uma igreja diferente, que quer dizer me cadrete, ele só busca Deus dessa maneira. Então, aquela que ainda foi o momento, sabe? Hoje a pessoa está hoje a coisa que Deus está fazendo na minha vida. Já vou falando de boa família, vou poder falar um gosto de bom relacionamento com os amigos. Então, de vez em quando, e cheio de que as pessoas, uma coisa que foi tão bonito, foi ano passado, onde que as pessoas acabam para mandar mensagem, pedindo perdão e convidam a igreja católica de novo. Para me abaixar até para Páscoa, até para a gente de baba missa de Páscoa lá. Foi tão bom para mim hoje, de certeza, é a transformação que Deus fazia na minha vida. E esse que sabe uma hora que foi passo a passo para chegar naquela transformação. E tinha desta manda mensagem, tá perguntando para mim tempo que as pessoas também que se passa para tinha desse começa a passar para ataque espiritual, pessoas tipo tá pedindo tá perguntando um cozinheirinho testemunho, tem pessoas que te pedem uma oração. E depois que ela Deus bem restaurando, curtiu amizades, que hoje tem pessoas que tudo está seguindo Jesus, que ainda foi um momento maravilhoso para mim. Tem pessoas que você sabe, mas na hora que você passa por momentos difíceis, você chama as instaladoras para bom. Tem pessoas que não estão buscando Deus junto, para hoje Deus se transforma cada um desses testemunhos. E para hoje, eu dizer que Deus está fazendo essas vidas de maneira que Deus está usando. Então, Deus cabe para restaurar aquela um grupo de amizades que realmente vale a pena. E gosto, você pode partilhar conosco o que você faz para Deus, você serve, o que você faz para o reino de Deus. Não acho que tem nada desse mundo que pode fazer que pode compensar aquele amor que Deus dá e coisa que Deus faz na minha vida. Gosto de tentar contar o testemunho o máximo possível. No início eu ficava com vergonha de postava, mas gosto de ter vergonha mais. Então posta o testemunho, então conta o testemunho. Então partilha o evangelho não só na comunidade crioulo, mas também na comunidade americana. Se mantém na igreja americana, então fazer parte de grupo de adoração, tá canta lá. Mas não só então ora para pessoas. E sempre está tentando estar disponível para eles usar em qualquer área que querer para morrer. Nesse mundo ali tem pessoas que passam por coisas porque sabem o que está passando. O simples fato de você passa neles, você faz bom dia e já é uma grande coisa. Que é uma maneira de ser usado por Deus. O simples fato de o boi dar um pão, que ele é ser usado por Deus. E só então assim que ela está disponível para tudo aquilo que Deus criou, a maneira que ele usa. E gosto de você poder falar quem é que Jesus para bom. Jesus é tudo, me sem ele, me é canada. E de fato que carrega na cruz pecado que foi de ser, hoje pode estar livre, liberto, na paz, no amor. Ele é tudo, a mim que está conseguindo estar sem ele. Ele é aquele pôr do sol que está por todo dia, é aquele ar que está respirando de pela manhã, é aquele lua que está hoje nasceu. Ele é tudo para mim. Ele que tem comparação, ele é meu amigo, meu guiador, meu libertador, meu conselheiro, pessoa que está na hora, mesmo que não chama, manca merece. So, resumindo, concluindo, ele é tudo. Que tem onde põe palavras para falar, ele queria. Não, ele é tudo. Para morrer, ele é caminho, é verdade e vida. Que tem nada seca para ele. E gosto de poder dar conselho para pessoas que são
hoje e eu ouvi o testemunho. Yeah. Da forma, nós não estamos ali, nós é passageiro, por isso ali hoje, amanhã não está ali. Mas não traz a forma, não está só, porque tem um Deus que está amor. E ele tem um plano na sua vida. E se você observa voz, que você fecha o coração, chega perto, abre, para Deus não está ali, incrível. De certeza, ele mostrou seu caminho, ele mostrou a verdade. Para morrer com a palavra de Deus está falando, e o povo está sofrendo por falta de conhecimento. Deus está mostrando conhecimento. Ele tudo que a antiguidade, tudo bem, tudo coisa que você faz, ele restaurou a vida. Ele deu um novo caminho, um novo esperança na minha vida. E ele continua a prosperar e a fazer tudo aquilo que bom, nem nunca pode imaginar. E acima de tudo, ele amou com amor incondicional. E gosto de poder orar para pessoas que se ouviu. Querido Deus, querido Pai, obrigado por essa oportunidade de estar ali, partilhando testemunho. Pai, te pedi para tudo que as pessoas que estão aqui, nunca sabe onde, qual que é o propósito através daquele vídeo ali, mas Senhor, te pediu que você toca nesses corações, Pai. Pois que tem uma revelação de boa, percebe mesmo que é só, mas já botamos antes de criação do mundo, a palavra está falando, mas conge cada canto de seus mentes, de suas cabeças, tudo coisa que está pensa, tudo coisa que está fazendo e botamos. E Pai, então pediu que hoje vocês ouvem a voz, pesca ficha no coração. Então pediu que se aproxima de você, para botar falar, aproxima de mim, aproxima de você, Pai, que assim que está aproxima de você, que você aproxima desse, que você revela os planos que você tem para esse, que você revela os mal que você tem mais, que você revela as mal depressão, ansiedade, angústia, mas que é 6%. Mas 6% é amor, é paz, é alegria, e vive numa vida de intimidade com você. Para morrer com você, através de boa intimidade, este essas revelações de coisa que vou fazer para ser esses propósitos. Pai, então pediu se está alguém lá que nesse dia a dia você vive, tipo, só existe. Pai, que vou tocar e mostrar não, mas tem mais para a vida do que simplesmente existe. Eles podem viver uma vida com propósito e que eles só têm controle na boa, que na bebida, que na droga, que na pessoas, que na nada, que na trabalho, mas sim na boa. Então, tocas, revelas quem que boa é e que vou continuar a fazer muito mais na